Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, tudo bom com vocês, gente? Praticamente já é 9 horas, agora que eu vou fazer o meu café da manhã. Então, quem fala com vocês aqui é a Lindalva, do canal Vida Simples. Bora comigo, gente. Eu sempre gosto de fazer o café na medida, porque é só pra mim, né? Então, pra não estragar. Fazer meu ovinho. Tem dias que eu gosto de comer o ovinho, né? Gosto de comer esse ovinho, que dá mais sustância, né? Eu tenho esse coadorzinho aqui que eu comprei faz tempo. Oi. Faz tempo que eu comprei ele. E eu quero comprar um de inox. A hora que eu achar. Que eu for na rua, no caso, né? Que eu creio que tem aqui na minha cidade. Mas quando eu for lá na rua, aí eu vou aproveitar e vou comprar pra mim. Porque o de inox é... Eu lavo ele, boto ele um pouquinho na quiboa também, às vezes, assim. Não na quiboa, né? Eu boto só um pouquinho assim pra... Quiboa, às vezes, eu coloco vinagre só pra... como é que eu posso dar a palavra? Higienizar. Essas né? Colherzinhas. Amiga minha, ela teve o bebezinho, né? Aí todas as latas de leite, aquelas latas de leite não vem. Aí ela me deu. Mas a menina falou pra mim que tem também pra vender. Aí eu vou ver se eu compro os medidorzinhos. No caso é medidorzinho de leite não. Aí ela me deu bastante. Mas como o bebezinho dela já tá grandinho, aí ele não. Aí ele não toma mais, né? Leite. Eu preciso comprar muitas coisas para minha casa, bastante. Bastante coisas novas para minha casa, né? Jogo de panelas. Eu tenho a chaleira, sim, mas eu queria uma, tipo um bulizinho, né? Eu acho tão lindinho, gente, a minha paixão. Essas coisas antigas, minha irmã que briga. Mulher, nós estamos na modernidade. Tem que ser coisas diferentes, mas eu gosto ainda das coisas antigas, não sei por quê.
Ela fala assim pra mim, porque tu tá ficando. Porque tu já tá velho, porque tu gosta das coisas antigas. Ainda morro de sonho dela. Nós estamos, ela fala assim, nós estamos indo é pra frente, não é pra trás. Então pra que querer essas coisas? Mas eu gosto. Falei pra ela que eu vou comprar. Falei pra ela que eu só vou sossegar depois que eu comprar um bulizinho pra mim. Esse ovo aqui, gente, eu fui abrir, ele congelou. Ele machucou e congelou. Eu queria cortar ele, mas eu não tirei. Tá congelado. Olha minha arrumação, não tem o que fazer não. Queria aproveitar ele. Olha, ele tá congelado, era como eu ter tirado ele. Olha, gente, o que eu tô fazendo não é certo. O ovinho é tão gostoso, né? Uma delícia, uma delícia. Cafezinho da manhã. Eu já comi, foi cedo. Sei que milagre, hoje estou tomando café mais cedo. Vou botar aqui o ovo. O pão. Aqui em casa tudo é improvisado, gente. Acredita? Aqui a minha cozinha é pequenininha. Não tem muito espaço. Uma benção. Agora eu tô só esperando a sanduicheira. Aí tá pronto. Acredita que esses dias eu tava pensando assim. Eu tava bem magrinho, né?
Eu cortei isso aqui do vestido, que tava grande, agora eu tenho que pedir pra irmã pedir, eu vou pedir, claro, mas eu vou pagar, né? Pra irmã fazer uma costura bem que assim, que aí vai diminuir mais. Vocês acreditam, gente, que quando meu esposo foi embora de casa, eu não sentia prazer de comer, né? E eu ficava aquela mulher assim que, como eu não tinha prazer de comer, eu emagreci muito. Gente, eu fiquei curioso. E hoje eu já peguei uns quilinhos. Eu sou pequenininha. Então eu não quero ficar assim, muito cheinha, claro, né, gente? Porque eu sou pequena. A família da minha mãe tudo é pequenininha. Da minha mãe não, que eu não conheço, perdão. Conheci um tio, aliás, dois tios, irmão da minha mãe. Um era um pouco alto e o outro era pequenininho, esse irmão da minha mãe. E da parte do meu pai, as minhas tias elas são baixas, eles são branquinhas também, né? E são as mulheres um pouco meio gordinhas. Não muito, né? Elas não são muito gordinhas não, mas são um pouco cheinhas. A minha avó era pequenininha também. Não muito também, mas era maiorzinha do que eu, mas era troncadinha. Aí eu falo assim para minhas irmãs, ó, vamos engordar muito, porque nós somos das famílias dos pequenos. Porque os meus primos todos são altos, os filhos das minhas tias, minhas primas. As mais baixinhas que deram mesmo foi da parte do meu pai. Acho que é por causa da minha mãe, que era pequenininha. Nós somos todas pequenas, lá em casa não tem nada grandona. Só que eu das menorzinhas é eu, a maiorzinha é a Leite, eu sou a menor. A menorzinha sou eu. Gente, eu acho que meu pai, liguei o negócio errado. Agora sim, liguei a chaleira, achando que tinha sido a sanduicheira. E aí eu falo para minhas irmãs, não pode muito ter cuidado. A minha irmã Loide, ela tá, porque o nome dela é Edinalva, né? Ela pegou o corpo bastante. Aí ela tá tomando um remédio e ela deu uma emagrecida. O remédio é natural, né? Eles dizem lá, né? Que eu não entendo muito dessas coisas, mas sei que ela emagreceu. A minha sobrinha mesmo, a Beatriz, ela tava pesando quase 100 quilos, 80 quilos, né, gente? Ela até disse lá, de 80 para alguma coisinha lá, quase 100. E ela tomou seus remédios natural e graças a Deus ela deu emagrecida. Só que também, além dos remédios ajudarem ela, que eles falam lá que são remédios naturais, ela ela mudou a alimentação dela. Ela não come pão, ela não come arroz, ela tirou muita coisa, né? Eu também, assim, quando eu emagreci muito, o meu emagrecimento foi porque como eu posso falar, meu esposo, né, saiu de casa e emagreci, né? Tinha vontade de comer, né? Por isso. Eu sempre falo assim para as minhas irmãs, eu morro de medo desse negócio de tomar remédio, né? Remédio assim pra emagrecer, mas cada calma, né? Acha que tem que verificar. Pra mim, que eu tenho que, no caso, a pessoa tem que observar muito, né? Não pode estar tomando aí qualquer remédio, né, gente? Que eu emagreci assim. Eu acho que para emagrecer seria bom se a pessoa fizesse caminhada, academia, mudasse a alimentação, né? Acho que tudo aí tem que ter um conjunto, né? Ah, então, no caso, eu me cuido agora para mim não engordar mais. Porque quando eu era muito gordinha, eu era gordinha assim, que eu era barrigudinha. As pessoas pensavam até que eu tava grávida. Esses dias eu olhei e falei, meu Deus, por que eu tô ficando gordinha de novo, barrigudinha? Mas é bom, sim, a gente emagrecer. Hoje em dia, saúde não é mais gordura e nem magreza. Desde que você se coma bem, tenha alimentação saudável, faça uma caminhada, saia. Eu acho que tudo isso é muito importante para a nossa saúde. Eu mesma convido aqui a irmã Ivaneide, minha amiga. Ela fica, eu vou ficar aí morrendo, que eu já tô indo. Eu falo para ela, não faz pela senhora não, porque
O irmão Raimundo tá pra lá, tá pitando o 7, né? Eu falo até às vezes que é pra ver se dá injeção de ânimo dela. Eu converso assim com ela assim, pra que ela venha fazer caminhada, exercício, vai ser bem pra ela, porque ela sente um monte de dorzinha no corpo dela. E às vezes eu dou uma injeção de ânimo assim, com ela, né? Falando assim. Porque se a gente ficar só chorando por quem já foi, nos abandonou, gente do céu, a gente vai viver a nossa vida em função da pessoa. Tá certo que a gente não quer negar a nossa vida, desabe, ninguém espera, ninguém tá preparada. Mas como eu já passei por isso, eu dou uma injeção de ânimo nela. Mas não, minha irmã, bora viver nossa vida. Vamos sorrir, vamos se alegrar, vamos, né, confiar no Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, se a gente for ficar só triste pelos cantos, gente, a gente nunca vai conseguir viver, porque a tendência é a piorar se a gente pensar nos problemas, na dificuldade, no marido que foi embora, né? No filho que, por exemplo, assim, que morreu. Claro, a gente sente sim, principalmente filho, né? Sente marido também, que não é para sentir dessas bênçãos, e a gente sente, né? Um filho nem se fala, mas tudo já foi, não tem como mais voltar atrás. A minha mãe mesmo, a minha mãe mesmo, quando o meu irmão morreu, a minha mãe chorava dia e noite, porque meu irmão morreu por causa de um papagaio, e ele era o caçula. E a minha mãe chorava demais, gente, demais, demais, demais. A gente ficava conversando com ela, mãe, não tem mais jeito mais, ele já foi, a gente sente, é nosso irmão. Ele morreu praticamente, acho que ele tinha, quando ele ia fazer 15 anos, ele morreu. E então a minha mãe chorava demais, até porque quando a minha mãe foi ter ele, né, tinha passado da hora dele nascer, então foi toda uma complicação no parto. E ela orando a Deus, pedir de Deus que se Deus desse é, aquele, o parto, né, desse uma complicação, com 40 dias depois do resguardo, ela dirigiu um culto na nossa casa. E realmente, do jeitinho que a minha mãe pediu, e os médicos iam operar ela. Quando os médicos iam operar ela, o meu pai falou bem assim, conversou com ela, né? Ele ia ser operado, que ela ia ligar, porque já era 9 filhos, né? Acho que se fosse mesmo contado minha irmã entre as percas, a gente até brinca, ia ser os 20 filhos. Aí o pai meninos não larga de ser exagerado. Mas botando por aí, acho que ia ser uns 15 eu acho, com as percas que a minha mãe teve, né? E o meu pai falou com ela, né? E ela não queria naquela, como a gente veio do Maranhão, ela tinha muito medo de cirurgia, minha mãe. Medo, medo mesmo, mesmo assim. Demais. Mas aí ela orou a Deus, pediu de Deus para que Deus desse para ela força, né? Que ela se fosse para ela ser operada, né? Que Deus abençoasse que tudo desse certo. Mas se ela tivesse o filho dela normal, ela ia dirigir um culto na nossa casa, 40 dias. Gente, foi a minha mãe terminar aquela oração com fé no nosso bom Deus. A minha mãe foi e teve o bebê. Mas como a criança tinha passado da hora de nascer, praticamente a minha mãe ficou é, muito com mau cheiro dentro dela, porque as placentas dela já estavam tudo quase estragadas, se desalinhadas, entendeu? Gente, foi um mistério, ninguém dá para explicar o mistério na vida da minha mãe. A minha mãe, ela ficou afastada da presença do Senhor, mas quando para ela morrer, ela se converteu ao nosso bom Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês, depois que a minha mãe teve o bebê, meu irmão, gente do céu, foi uma alegria para ela de alma, ela chorava de alegria, porque a oração dela chegou ao céu, foi ela terminando aquela oração e a minha mãe passou dias ainda dentro de casa, viu? Assim, porque ela foi para ter o bebê lá, né, no hospital e houve algo lá, foi um pouco complicado. E desse susto que teve, ela foi e teve uma revolução, os mototáxis se revoltaram, né, e queria pegar um rapaz que estava dentro do hospital. E a minha mãe, com isso, ela ficou assim um pouco muito assustada. E com aquele susto, acabou que ela não teve mais o bebê.
Aí ela veio pra casa, acho que ela ficou ainda uns 3 dias, por aí assim, dentro de casa ainda. E até melhorar essa revolução que teve lá dentro do hospital. Aí quando ela aí foi pra. O meu pai conversou com o médico que era pra fazer a cesárea nela, né? A cirurgia, né? Ter o bebê e já ligar ela. E ela disse que não, que ela queria ser operada pelas mãos de Deus, não ser tocada pelos. Olha a fé da minha mãe, gente. E ela foi alcançada por o nosso bom Deus, por esse privilégio. Depois daquela oração, ela teve as contrações, acho que uns 3 dias, 4 dias, por aí assim. Eu era pequena, não lembro disso. Depois, assim, que a gente veio entender, que a minha mãe falou pra nós, né, pra gente. Ela tinha mais ou menos essa mente. Como eu sou uma das mais velhas, eu lembro desse acontecido, foi quando ela falou pra gente, né, de toda essa forma como ela tinha feito, né. Concluindo que depois daquela oração fervorosa que ela teve, o hospital, tinha o hospital velho e o hospital novo que estava em construção, né? Era um emendadinho no outro. E ela fez atrás da construção do hospital aquela oração diante do Senhor. Foi, foi, lá de trás, porque dentro do banheiro ela disse que queria ir lá atrás. Ela foi e fez aquela oração fervorosa para Deus. E quando ela saiu daquela oração, ela, Deus foi e fez a vontade e o desejo do coração dela. Ela teve meu irmão. E quando meu irmão nasceu, foi muito forte, gente. Forte, forte, forte. Que já estava tudo assim, se desiluído dentro dela. Acho que essa é a palavra da iluído, não vou dizer estragado, é uma palavra forte, né? Mas ela disse que estava, tipo assim, já estava como se fosse diluída aquela placenta que saiu junto com ele, concluindo que ele ficou ainda mais ou menos até uns 14 anos vivo ainda. E a minha mãe chorava muito, 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 muito por ele. A minha mãe disse, meu Deus, quando meu filho foi nascer, foi aquele susto todo, aquela confusão toda, e morreu assim muito novo. Mas a nossa vida é assim, gente. Todos nós traça, eu creio assim que não vou dizer que Deus colocou nós no mundo para nós traçar destinos ruins. Não, eu creio que não. Tudo que Deus fez foi perfeito. Agora nós é que temos que escolher as coisas boas. Dependendo da minha escolha, algumas coisas vêm na minha vida, né? Claro, uma coisa que eu posso dizer assim, o meu esposo saiu de dentro de casa, né? Não sou eu, mas como várias mulheres, vários homens passam por esse período, por essas situações. Mas a vida continua, a vida ela não para. Para nós que vamos parar na caminhada. Mas o tempo, ó, não piscar de olho, ela voa. Já praticamente vai dar 9h30. E agora que eu vou me tomar café. Poderia ter tomado café mais tarde? Poderia, mas estou tomando café agora. Então, é em sequência, gente. O tempo corre. Então, se nós pararmos a nossa vida por causa de A, por causa de B, por causa de C, por causa de D, nós vamos ficar parados. Não, gente. A gente tem que colocar no nosso coração e diante do Senhor, Senhor, eu estou aqui. Me dá força, me dá graça para que eu possa vencer. Aí você vai parar na caminhada, às vezes eu converso com ela. Mulher, vamos fazer caminhada. Logo ela tem um bocado de probleminha, né? Reumatismo. Não sei se é reumatismo. Ela até disse o nome lá, gente, que ela tem. Me deu um branco agora. Que dói nos ossinhos tudo, né? Reumatismo. Gente, eu tava lembrando, mas eu esqueci. Meu pãozinho está ótimo. Não é astrídea também, não, gente. É outro nome.
Léo tá no meu pé, gente. Eu já dei comida pra ela, mas você sabe como é que é cachorro. Sempre é no pé do dono. A Melzinha já comeu, mas ela fica no meu pé, ainda querendo comer, sendo que ela já comeu. Isso é uma benção. Eu vou adoçar um pouquinho porque a minha coisa de banana que eu tinha, feito melzinho, eu acabei fazendo uma panqueca, que minhas bananas tinham acabado. Mas eu adoço um pouquinho. Aqui em casa, gente, eu tenho que estar lavando tudo, porque... Não, lavando tudo, sim, verdade. Mas eu quero dizer, eu não costumo só de passar o pano, que eu passo o pano em tudo que eu pego. Mas esses dias, como tá chuvoso, então não tem poeira, eita! Então não tem poeira, eita! Eita, glória a Jesus. Eu amo, gente, quando chove aqui na minha cidade, quando chove. Agora é hora de nós tomar esse cafezinho, gente. E a minha mãe, ela fez essa oração, né? Graças a Deus. E o nosso Deus se agradou da oração dela. Como ele agrada das orações, né? De todos, né? Dependendo. A forma que eu quero falar assim. Todas as situações a gente olhar e reconhecer que precisamos de Jesus, ele está sempre ali para nos ajudar, né? Eu creio, gente. Deus é muito bom e maravilhoso. Não tem outro Deus além dele, né? Para nos abençoar. E ela orou a Deus dos céus e Deus abençoou ela e deu tudo certo, para a glória de Deus. Mas meu pai chorava, a minha mãe chorava. Todo mundo não chorou muito, né? Que ele era o caçula, né, de casa, né? Mas a minha mãe, claro, como mãe, né, a dor foi maior. E aí a gente ficava conversando com ela, né, para não ficar chorando, assim. Eles não voltavam mais. Gente, uma coisa nós temos que botar na nossa cabeça. Se as pessoas nos abandonou, a gente tem que viver a vida, a gente pode ficar só chorando por ele, não. E se ele defamou a gente, cedo ou tarde, se for verdade, gente, uma coisa estão comigo, assim. Uma hora a verdade ela nunca fica oculta, porque a palavra de Deus fala que tudo que é oculto Deus traz. Então, o tempo diz que somos nós. Uma coisa que eu aprendi, eu vou levar para minha vida e falo para as pessoas. Aprendi isso com meu pai. O tempo diz quem é eu, o tempo diz quem é você. Não adianta nós querer
mostrar para as pessoas, falar com as pessoas, fazer sacrifício. Esse é sacrifício de tolo. O tempo diz quem somos nós. Se somos bons ou se somos ruins. É assim. Nós mulheres, temos que se amar mais, sabia? Muito mesmo, bastante. Nós se apega muito assim às pessoas, sabia? E é onde a gente sofre muito. Muito mesmo nós se apega. E uma das coisas que nós temos que se apegar muito, primeiramente, é Deus. A Bíblia diz primeiro Deus, depois as outras coisas serão acrescentadas. Quantos de nós se apega a coisas que não tem? Claro, a gente não quer dizer que a gente não vai amar nossos esposos. Sim, a gente tem que amar, tem que respeitar o mandamento de Deus. Mas eu acho que a gente também não pode viver a nossa vida em função deles. E tem muitas mulheres que vivem a função do marido. Aí, quando o marido vai embora, abandona e sofre muito. A gente tem que amar sim. Não sou contra. Eu amei meu esposo e tudo que eu fiz por ele, eu me arrependo. Não tenho que ter chorado, ter pedido para Deus do que ter esperado ele na minha casa. Esperei ele, que ele que foi, arrumou as coisas e foi. Porque ele disse que no garimpo estava melhor do que na cidade. Eu sofri bastante. Mas hoje, com a mente que eu tenho hoje, só que também eu me arrumei, me ajeitei, fiquei uma mulher assim. Todo mundo diz que eu fiquei muito diferente, que eu fiquei outra pessoa. Eu me cuidei mais, porque a gente não me cuidava muito, entendeu? Comia muito, comia bastante. Eu não era aquela mulher de me cuidar. Minha irmã Marinalva, eu dizia, mulher, tu te cuida. Tua mulher nova. Não te cuida não, viu? Ela dizia pra mim, mulher, para com ele. Mulher tem que se cuidar. Mas assim, claro que eu ia pra igreja, eu ia arrumadinha. Mas sabe aquela pessoa assim despreocupada, que não liga? Eu não me passava um batonzinho, não andava assim muito pintada, pintava a unha. Eu... A única coisa que eu ainda mandava arrumar era o cabelo. Eu comia muito. Eu não dava freio na boca. Uhum. Eu era essa pessoa. Por onde eu ia era comendo. Onde eu ia era comendo. Almoço, janta, merenda que tivesse eu tava traçando, como diz o povo. Traçando tudo. Comendo tudo. E a pessoa diz assim pra mim assim, eita mulher, graças a Deus que essa tua separação tu ficou foi mais bonita. Eu fiquei com mais raiva, Deus sabe, eu não gostei daquelas palavras não. É que tem pessoas que têm uma forma de se expressar assim com a gente, parece que não tem noção a forma que vai falar com a gente. Eu olhei assim, na minha irmã, vai pra ela conversar bem. Ela falou, ô mulher, eu tô brincando, mulher. Aí eu me expressei errado. É porque, gente, eu fiquei outra pessoa. Eu emagreci, claro que como eu não tinha vontade de comer, então eu emagreci bastante. Só que eu fiquei o couro e o osso. As minhas amigas disseram, não, tem que engordar um pouquinho, já tá muito feia, muito magrinha. Aí eu fiquei melhor assim. Mas é que eu não comia.
A Régia é uma nova, é uma jovem senhora. Ela chegou aqui nessa cidade. Ela é minha. Eu amo eles. É uma família que eu amo, são eles também. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto assim das pessoas, acredita assim, de verdade. Sem falsidade. Eu aprendo a gostar assim, tem aquele respeito, aquele amor, aquele carinho. Eu gosto delas. Da mãe dela. Ixi, a irmã moça, ela fala, minha irmã. Ô, minha irmã. Na morte sou eu, que é lá do Maranhão, né? E eu sou maranhense também. As meninas dizem assim, as outras amigas minhas que eu tenho. Mulher, tu nem parece que é do Maranhão. Mulher, que tu não fala assim, trem, marimã. Porque quando eu vim do Maranhão, eu vim pequena, bem pequenininha. Então, na minha cidade, eu já, como eu vim muito pequena, então praticamente eu me criei dentro de Itaituba, no Pará. E lá é a mistura, né? Vamos dizer, etnias de pessoas, paraense, maranhense, matogrossense. Na minha esquina da minha casa, onde eu morava, tinha o pessoal que eles eram do sul. Do sul? Do sul? É sul, Jesus, que chama? Mineiro, gente. Não, o sul não sei se é o mesmo, gente. Eles eram mineiro. E eles falavam umas línguas tão bonitas, eu era apaixonada do jeito que eles falavam. Lindo. E tinha uma outra vizinha, mas arroz era assim. A panela de pressão chiava, a cachorra bonitinha, o jeitinho que elas falavam. Tem arroz? Assim. Uma Valdinha mesmo da nossa igreja, ela é paraense. A mulher do meu pastor, a irmã Thaís, ela fala também assim, chiano. As duas aqui na minha cidade. Eu acho. E depois assim que eu me cuidei mais, sabe assim? Eu passei a me amar mais. Eu acho que a gente tem. Muitas das vezes existem pessoas assim que eles se gostam tanto da pessoa assim, né? Eles lutam pra ser diferente. E eu quero colocar esse padrão na minha vida novamente. Belíssima, lindíssima. É porque se a gente não se amar, hoje, com a mente que eu tenho hoje, esse dia eu conversando com uma moça, ela falando pra mim lá um probleminha dela lá, né? Eu falei, minha irmã se ama. 6 anos você tá lutando, tá lutando? 6 anos. Aí só que ela disse pra mim que eles separaram, né? Aí agora ele quer voltar. Aí ela disse que pensa tudo naquilo que lá atrás, que foi só ela, 6 anos, lutando, 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 lutando. Mas a pessoa em si mesmo não tenta mudar. Aí quando chega a separação, no caso que ela nunca separou, né? Ela disse, essa é a primeira vez. Aí a pessoa quer fazer tudo diferente. Aí ela disse que analisa bem, tá pensando bem, ela não quer mais. Porque ela diz que é 6 anos. Aí quando dá uma assim, mas que eles separaram assim de vez, já muitos dias foi, da outras vezes era só semana. Aí ele se arrependia, chorava, dizia que ia mudar, concluindo, era só pra pegar ela de volta. Complicado, né? Ser humano, meu Deus. Aí eu acho que não queria mais, eu mulher. É uma decisão sua, né? Que você quer, né? Mas quando ele queria, parece que casar, ele não queria, agora ele quer casar, e ela disse que não quer mais. Por causa que ela disse que ela luta muito e a pessoa não. Tanto ela é uma mulher que trabalha, né, ela trabalha numa firma bem grande. Eu creio que no Brasil todo. Ela ganha bem.
Eu digo, minha irmã, você tem que ver o que é melhor. Eu mesmo, hoje, com o pensamento que eu tenho, eu sempre falo para as pessoas. Eu converso assim. Se foi embora, deixa quieto. Vai ver sua vida. Porque se foi, porque não quer a gente. Porque se quisesse, a gente tava com a gente. Então, minha irmã, se ame, se cuide, cuide dos seus filhos, trabalhe, pague suas contas e viva sua vida. Eu sempre falo, as pessoas perguntam. Aí eu falei, sempre minha conversa. Se Deus preparar ainda um esposo para você, se você quiser viver, vive sua vida. Vai casar. Case e vai viver de novo com a pessoa. Você vê se vai valer a pena, né? Porque, gente, a gente tem que fazer igual a Bíblia. Se a gente já orava, se a gente já pedia 3 sinal para Deus, que Gideão fez isso lá quando ele estava no lagar, né? Pediu para Deus sinal e Deus deu para ele 3 sinal, né? Então nós temos que pedir 6, redobrar, mais 3 e mais 3. Porque o negócio tá de brincadeira. Porque casamento, gente, é coisa séria, viu? Casamento é de Deus. Nesse negócio de casamento é um prato descartável, quando eu tô comendo aqui, jogo esse prato aqui, pego esse daqui. Não, gente, casamento é coisa séria. E é lá do céu, não vamos prestar conta, viu? Negócio de. Não, tem que ter muito cuidado. É por isso que eu lutei pelo meu casamento. As pessoas perguntam, irmã, a senhora fez 50 anos. Tá uma corona bonita e chutona aí. Assim que eles falam pra mim. Dizem eles, né? Eu também acho bonita. Eu não me achar, quem que vai achar? Eu sou linda. Sou filha do rei. Muita gente fica com assim depressiva se achando feia. Gente, nós somos lindas. Branquinhas, moreninhas, pretinhas, gordinhas, magrelinhas. Gente, nós somos lindas. Nós somos filhos de Deus. Linda, linda. Não tem que botar isso na nossa mente. Hum, hum. A senhora ainda vai casar? Eu digo, gente, eu nunca digo que eu não vou casar. Eu nunca falei. Mas, se o nosso Deus se agradar de mim e me privilegiar novamente com um varão de Deus, eita glória! Quem sabe? Porque assim, eu quero viver uma vida que eu não vivi antes. O meu esposo na casa do Senhor, andando comigo. Ai, gente, eu acho tão lindo, acredita? Sou apaixonada. O meu sonho era de ver meu esposo servindo a Jesus. Era meu sonho, Deus sabe, de coração. Foram 23 anos. Muito bom. Toma café. Foram 23 anos muito bom, maravilhoso. Pena que ele não valorizou a família, né? A minha vida sempre foi de casa para a igreja, com o Senhor Jesus. Mas tá bom. Eu sei, meus amores, que a gente tem que se cuidar muito bem da gente. Porque aquilo que eu vou fazer, que você vai fazer por você, ninguém faz. Se você parar no tempo, só quem para é você mesmo. Porque o mundo continua girando. Vai girando. E nós aqui paramos.
por algumas circunstâncias na vida. Por isso, uma coisa eu lhe digo: se você não se levantar, ninguém te levanta. Se você não tem uma decisão, ninguém tem por você. Tudo depende de você. Nada depende de outra pessoa. Um sonho, um trabalho, entendeu? Tudo depende de você. Porque se eu fosse ficar esperando que as pessoas me levantassem, eu não tinha me levantado, não. Eu não tinha me levantado, gente. Se eu fosse ficar só esperando pelo isso, porque praticamente eu tô esquecida de tudo e de todos. Eu chorei muito. Eu me senti assim muito pequena, sabe? Eu me senti assim uma pessoa assim tão desprezada e desvalorizada. Inútil nesse mundo, acredita? Como eu me senti. Mas eu sempre pedindo para Deus para Ele me dar força, graça, sabedoria, estratégia para que eu pudesse vencer, porque a luta ela é muito grande. Ninguém espera, né? Assim, a sua casa desabar, tudo desmoronar, ficar tudo de cabeça para baixo. E nem todo mundo entende. Não espere as pessoas entenderem o seu problema. Ninguém nunca vai entender. Ah, mas foi embora, tem que ser um alívio. Gente, me diz aqui uma coisa. Qual é a pessoa que tá ali? Claro, cada caso é um caso. No meu caso, meu esposo, ele não me batia. Tivemos uma vez uma briguinha. Assim que eu vim embora pra cá. Que ele me deu murro, né? Que isso aqui me ficou roxo. Olha que mão de homem pesa, né? Não foi aquele murro que fosse um murro com muita força, tinha quebrado. Porque o meu olho não ficou inchado, mas ele ficou roxo aqui, entendeu? Eu arrumei minhas coisas para ir embora e ele chorou muito nesse dia, pediu perdão porque ele era muito ignorante e que ele tinha passado assim do limite, mas ele não ia fazer mais aquilo. Aí meu pai ficou chateado que as minhas amigas falaram lá para ele lá e ele queria vir aqui, queria me buscar. Aí a minha mãe conversou com ele e disse que era deixar quieto, que panela muito mexida não dá certo. E nós vamos. Ele nunca foi assim, ele era ignorante assim, mas ele nunca tinha feito isso, né? Então tinha que ver como é que ia ficar essa situação, né? Porque se fosse ruim, eu tinha que ver, eu ia voltar para casa, porque eu era boa do juízo. Eu sei que conversando com meu pai lá, e meu pai ficou quieto, mas ele não gostou. Mas quando eu bati o pé lá na Taituba, ele não queria mais deixar que eu viesse embora pra cá. Aí depois disso foi só essa vez, graças a Deus, do jeitinho que ele prometeu, ele cumpriu. Sim, ele não fez isso comigo, mas foi só uma vez, né? E também não foi aquela força assim de quebrar os meus olhos, né? Quebrar esse aqui meu. Mas ficou uma roxinha aqui assim, inchadinha devido a ser muito pouco assim. Aquela casa que a minha cara ficou roxa assim que. Não, mas ficou machucada. Inchadinha aqui assim. Não exageradamente, né? Pra ficar aquela coisa feia. E do jeitinho que ele prometeu pra mim, ele cumpriu, ele não fez. Saiu de dentro de casa, mas não me deu mais, não me deu nem um murro mais. Assim, nós tínhamos nossas desavenças, claro, mas não para estar me batendo, judiando. Eu sempre falo assim para as pessoas, talvez se ele fosse aquele homem que deixasse eu passar fome. Eu mais o meu filho, né? Porque o meu filho não era dele, mas ele criou meu filho desde os 2 anos de idade, que a gente namorou 1 ano e nós se juntamos. Então, quando meu filho fez 2 aninhos, nós se juntamos. Então, praticamente, ele viu, meu filho viu ele crescer. Meu filho viu ele crescer, olha isso na cabeça. Ele viu meu filho crescer junto do lado dele, né? Então, ele foi um homem bom, sim, pra mim, sim. Ele nunca deixou eu passar fome. Ele nunca deixou eu ficar chorando pelos cantos, entendeu?
por causa que ele tinha mulher na rua. Cada caso é um caso, gente. Cada caso tem que analisar seus casos, né? Então, eu até falei uma vez assim pra irmã, assim, irmã, talvez ele fosse um homem que me batesse, que Deus defenda, né? A expressão que eu falei assim, que ele judiasse de mim e deixasse passar fome, talvez eu poderia dizer, não, foi um alívio. Eu estava livre, mas ele nunca fez isso comigo. Por isso, assim, que eu fui analisar os fatos, assim, ele era diferente do meu esposo. E ele errou, não é só porque ele errou que eu ia jogar os pés nele, não. Quem nesse mundo que nunca errou que tira a primeira pedra? Por isso que eu chorei muito para Deus, pedi muito para Deus que ele voltasse para casa, mas ele não veio. Só que hoje eu penso assim, eu acho que eu chorei foi muito. Com a mente que eu tenho hoje, não era pra eu ter chorado muito assim, não. Mas eu não me arrependo do que eu fiz. Porque a gente desgasta muito, sabia? A gente envelhece também, que é preocupação. Porque a gente tem que, a gente tem que colocar assim na nossa mente, hoje. O que foi, ele foi porque quis. Ele foi porque ele queria. Ele não foi obrigado. Ninguém botou arma lá na cabeça dele. Não, tu tem que abandonar tua família pra tu. Não. Ou homem, ou mulher, vice-versa. Não. A gente tem que botar isso na nossa mente. Foi porque quis. Os pratos estão aí todos os dias. Mas a escolha é nossa de nós querer comer o que nós. Pegar o que é melhor para nossa vida. Ele queria conhecer o mundo. Ele queria sentir o prazer, eu acho. E foi. E hoje, com a mente que eu tenho hoje, gente, eu sempre falo. Agora, eu sempre converso com as pessoas assim. Claro, eu chorei muitas vezes, as pessoas perguntam, mas por que chora tanto? Talvez, voltando lá atrás, talvez ele fosse um homem que judiasse de mim, deixasse eu passar fome, entendeu? Me deixasse sozinha de casa. Poderia pra mim, não, é um alívio, graças a Deus já foi. Que bom, Jesus, que já foi, eu tô liberta. Não, mas ele não era assim. É por isso que eu chorei pelo meu. Mas hoje, eu penso assim, você tem que lutar assim pela sua casa? Tem. Se ele é uma pessoa assim que ele não usa dessas estratégias, né? De estar judiando, maltratando. Mas se for como você dizia assim a palavra, se foi um momento de fraqueza, se ele voltar a se arrepender, mas que não seja tarde, né? Também, né, gente? 5, 10, 15 anos querer voltar. Aí também já é demais, já passou do, né? Mas eu acho assim que até um ano ou 6 meses, eu acho que tá valendo, né? Se a pessoa quer realmente parar pra pensar, né? Porque a vida, a gente tem a nossa família e de repente tudo desabar não é fácil, ó. Quem tá na pele é que sabe. Hoje eu entendo uma mulher que é abandonada, um homem que é abandonado, eu entendo isso. Não é fácil. Principalmente se a pessoa for uma pessoa que sejam pessoas assim que luta pela sua casa, pela sua família. Minha vida sempre foi trabalhar de casa para casa do Senhor Jesus. Essa era a minha vida. Nós cuidava da minha casa, cuidava do meu esposo, cuidava do meu filho. É tão tal que a gente não andava brigando. Claro, se eu disser que são duas naturezas, a gente é totalmente diferente. Mas se eu disser que a gente não tinha uma desavençazinha, não tinha como. Ele tem uma personalidade, eu tenho outra. Ele era mais agitado, eu sempre fui mais tranquila. Mas também às vezes era zangada. Ele disse, ô meu amor, tu é só pequenininho, mas quando tu se zanga... Mas é nada, era só graça dele. Da minha irmã Leite, a minha irmã Marinalva, a minha irmã Edinalva, dessas três, eu sou uma santa. Elas são muito bravas. Toda hora que eu falo assim com ela, mulher, não fala assim com o teu marido. Eu falo quando eu vejo, né? A minha irmã marinava aqui, eu disse, mulher, não fala assim com o meu cunhado. Tadinho dele, trabalhada. Ela só olhava assim pra mim. Bonito, né? Tu fala assim que tu não tá na minha pele. Eu é que sei. Opa. Eu é que sei, isso aí não é gente, minha filha. Porque eu tenho que estar ali falando com ele que esse negócio não dá. Ele monta em cima de mim. Mas infelizmente tem homem que é só pela graça, gente. Meu Deus do céu. A natureza do homem só Jesus. E aí eu acho que também a gente pode. Claro,
tudo assim controladinho, né, gente? Né? Já exagerado, né? A minha outra irmã também, a minha irmã Edinalva, eu brigo só com ela, que ela é assim, menina, esses homens, mulher, só. Tu louva a Deus que teu marido não é assim que nem o meu, porque esse meu aqui é só o sangue. Mas o meu, ele era mais calmo, era tranquilo, não era essas coisas assim, não. A outra minha irmã também, Luiz, eu brigo com ela, Leide, mulher, tem paciência com o irmão Douglas. Ela assim, esse Douglas é uma beça, mulher. Só que os meus cunhados, tudinho, são os homens bons pra elas. Os homens, assim, gostam delas também. Provedor da casa. Mas não tem um bom ser defeito, né? Mas cada outro é a natureza, né? Então, eles já se conhecem já há muito tempo, então eles já sabem, né? A natureza um do outro, né? É assim, mas são bênçãos do Senhor, meus cunhados, graças a Deus. O da Dalva é tranquilo, o da minha irmã Doide também, que mora em Manaus também, é tranquilo. E o meu outro cunhado, que era da minha irmã também, que abandonou minha irmã, a Gessina, o domingo ele era tranquilo também. Ele era tranquilo também, graças a Deus. Assim, eu, a Gessina, a Dalva é agitada. A bênção do Senhor também. Mas não é tanto assim, não, eu queria essas outras três. Mas eu, a Gessina, a Dalva fica também, junto com nós. Mais ou menos, nem mais lá, nem pra cá. E a Doete, nós somos tranquilas. Mas essas outras três lá de Itaituba, meu Deus, ela saca fogo. Nós estamos zagadas. Não, gente, tô exagerando. Mas elas são diferentes de mim, elas resolvem mesmo uma coisa assim na hora, sabe? O negócio com elas não tem muito. Passa a mão, não, ela desenrola tudo. Não sei se é porque eu não gosto de briga, aí eu já fico mais assim. Eu já fico mais assim, que eu não gosto. Até meu menino, quando ele tá aqui, que ele fica como age com a minha nora, eu já não gosto. Eu já brigo, ó, pode parar. Pode parar, porque é assim que começa as brigas. Aí ele me olha lá, olha, tem quem me defende. Ela diz, eu não gosto, gente, de briga. Eu acho assim que o cara não pode estar brigando. Claro que às vezes tem coisas que não dá pra gente se controlar, mas eu acho que tem que estar se abraçando, se beijando, namorando, gente, é tão gostoso. Porque se brigarem, no meio quem dorme é aquele bichinho de chifre. Se brigarem, não é bom brigar. Deus não se agrada disso. Casal tem que viver em paz, amor. Às vezes só brigando tem alguma coisa errada. Eu tenho isso comigo. Tem alguma coisa errada pra viver só brigando. Porque, gente, casamento é coisa linda, é de Deus, é uma dádiva. Que nós não merecemos, mas Deus prepara um marido bom pra gente, um homem bom, uma mulher boa. Então cuide, zele. Porque você vai prestar conta diante do Senhor da sua família. Não pode largar suas esposas, seus esposos, qualquer coisa. Eu acho assim. Se não quer mais, não sei, gente, né? É complicado falar nessa parte. Mas também ninguém é obrigado a viver com a pessoa, né? Assim, dependendo de cada situação, né, gente? Mas Deus não abre mão. A Bíblia só dá direito, gente. Se for, como eu posso dizer assim, pela palavra de Deus, a Bíblia só dá direito para a pessoa casar se a pessoa tiver, se for traição, entendeu? A Bíblia dá direito nessa parte. Ainda se a pessoa quiser ainda, que Deus nunca abre mão de uma família, eu creio que Deus ainda abençoa, né? O do para pra pensar, se arrependeu, não vai fazer mais, entendeu? Aí sim. Mas tirando disso, gente, Deus não abre mão de família não, ó. Eu creio que não, minha gente. Eu sempre sou pro lado da família, não tem jeito, gente. Esse dia veio até uma pessoa falando, ninguém é obrigado a viver com ninguém, é verdade, eu concordo. Mas a Bíblia só dá direito só se tiver a pessoa partir, né, morrer, ou, pelo contrário, se for traição. Mas tirando disso, tem que lutar para viver, tem que ver onde está o erro e tentar lhe consertar. Não é obrigada a viver com outra pessoa se a pessoa não quer, isso é verdade, né? Porque a Bíblia diz que é ligado aqui no céu, é ligado aqui na terra, é ligado lá no céu. Isso é verdade, eu concordo. Mas tem que lutar muito, gente, para não viver se separando, né? Desde que a pessoa não deixe de passar fome, não bate nem tudo, eu acho que isso tudo é válido, né? Releva algumas coisas para viver os dois. Porque eu acho que o que tá faltando entre os casais é o diálogo. O diálogo nas pessoas, eu acho que isso é fundamental, gente.
E hoje muitos casais não querem conversar mais. Esse dia eu estava ouvindo a pessoa falando aqui para mim, veio comprar água e a gente estava conversando. É porque a primeira pessoa agiu assim, 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 assado. Inclusive foi ontem que eu ouvi a pessoa falando, ela veio aqui comprar as coisas e levou, né? E parece que a pessoa quer trazer lá do casamento, que não deu certo, para a pessoa e quer do mesmo jeito, entendeu? Gente, eu não concordo, eu sempre digo, eu sempre falo para as irmãs, eu sempre digo para minhas irmãs, digo, ó, irmã, eu sempre falo para Deus, Senhor, o meu casamento, se for da tua vontade, o que a pessoa passou lá atrás, eu não quero que ele traga para mim, não. Eu quero que seja tudo diferente, porque o que eu passei também eu não vou trazer. O que eu passei foi coisas boas, graças a Deus. Para a pessoa, vou passar o que eu passei, assim, as coisas boas que eu convivi com aquela pessoa, né? Eu quero agir também assim de coisas boas. Mas se a pessoa teve um casamento todo frustrado, todo problemático, e a pessoa quer fazer com a gente aquele sofrimento que teve, não concordo com isso, não. Não, Deus me livre, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Queima Jesus. Eu sempre falo, não. Se a pessoa sofreu lá com a outra pessoa, se a pessoa foi judiada com a outra pessoa, a gente não tem culpa. Então não tem como trazer aqueles problemas para o seu relacionamento atual. Não concordo com isso, não. Eu bato de frente, digo, meu Deus, me guarda, Jesus. Se for para Jesus, que Jesus não vai me dar, não, mas aparecer um assim, meu Deus, me livra desse e me põe uma pessoa boa. Eu quero viver em paz, como eu vivia. Alegre, feliz sempre com Jesus no meu casamento e viver até Jesus voltar, ou tirar minha senha, porque todos nós estamos na fila, né? A hora que Jesus chama a senha, nós temos que ir. Aí eu falei assim, não, minha irmã, pois, não tente, eu até falei assim, não, minha irmã, pois a senhora fala com essa pessoa, irmã, converse, tenha diálogo com essa pessoa e não aceite essas coisas, não, meu bem, não é assim, não, meu bem. O que você passou lá, foi lá, agora é nova vida com a gente. Então, a gente, eu não sei porquê. Quase todas as pessoas que eu converso, sempre a respeito de casamento, me dizem isso. As pessoas falando, né? Que é muito difícil, mas sempre acontece. O que a pessoa passou lá atrás, a pessoa quer trazer pro novo. Eu não concordo, gente. Postar aí que eu não concordo e nem quero pra minha vida. O que a pessoa passou, a gente tem que viver nova vida. Tudo de bom e mais ainda. Que tudo de bom vem de Deus. As coisas ruins, a coisa. Tá trazendo a pessoa. Não, não concordo, não. Deus me livre. É porque o homem não conversava com outra esposa, a esposa quase não conversava com ele, não dava atenção pra ele, não ligava pra ele, então ele quer trazer tudo aquele relacionamento que ele passou com a outra, podendo desse relacionamento que ele tem atual hoje com a irmã. Eu digo, não, mas eu não aceite isso, não. Conversa, bate no pé na parede, mas não aceite. Tem coisas que nós temos que bater o pé na parede, porque senão não muda o quadro, não. Claro, né? Com ignorância, orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria e enfrentando. Porque se baixar a guarda, menino, negócio rende. Falei, não, irmã, não aceite não, minha irmã. Conversa, brigue mesmo, assim. Brigar no sentido que eu falo assim, gente, vocês entenderem. Bate na tecla, converse mesmo, ó, meu bem, não é assim, tá errado, nós temos que conversar. Gente, porque se o casal não conversar, aí a pessoa que a pessoa se separa, que Deus defenda, aí vai terminar ficando velho, porque Jesus já deu a primeira, já deu a segunda, a pessoa não quer, porque quem manda todo daqui na terra é Deus. Ah, não quer não, né? Então para ser do meu jeito. É quando tá lá sozinho no canto, sem ninguém, aí fica querendo uma esposa. Mas Deus já deu, não soube cuidar, aí Deus vai deixar ficar só. Porque já deu a primeira, deu a segunda. A pessoa não muda. Não, nós temos que mudar, gente. Tudo na nossa vida, gente, é mudança, né? A gente tem que pensar que a gente quer coisas boas, coisas, né? E Deus está para nos abençoar. Mas vem a primeira, vem a segunda, a pessoa não quer, não vou dar a terceira não, porque te dei a segunda. Do que foi fazer o que a primeira fez contigo. Então, gente, aí fica só. É complicado, né? Aí eu penso assim, eu quero tudo diferente na minha vida. Tudo que eu não tive, assim, desculpa, gente, mas eu quero tudo diferente na minha vida, gente. Com fé em Jesus. Se ele assim se agradar e se ele acha que eu mereço, né? Eu penso assim. Porque casamento é uma união entre dois casais, mas também tem que ter muito diálogo, conversa e união, né? Nos céus de glória. Porque a Bíblia diz o que é ligado aqui é ligado lá. O que é desligado aqui é desligado lá. Eu sei que casamento é sério, gente. Casamento não é fácil.
mas é lindo. E quando eu me casar, se assim o Senhor permitir, é claro. Eu sempre falo com as irmãs, né? Quero fazer um bolo bem bonito, lindo. Meu sonho. Eu acho tão bonito assim, gente. Eu sempre achei lindo o casamento, né? O casamento da minha sobrinha foi chique, chique. Pensa numa coisa que eu me arrependo. Gente, tem coisas que a gente tem que fazer. Eu me arrependi. Ela ficou chateada comigo, porque eu praticamente eu tenho ela como sobrinha e tia. Olha só a minha cabeça. Eu tenho ela como sobrinha, ao mesmo tempo como mãe. E eu amo ela e ela me ama também. A menina até diz que parece que ela gosta mais de mim do que das outras. Mas porque a gente sempre teve aquele elo, assim. Eu vi ela nascer, a Beatriz, vi o Davi nascer, vi a Aninha nascer. Todos eles eu presenciei, porque eu já moro aqui já há muito tempo nessa cidade, né? E ela foi embora para Itaituba e eu fiquei aqui. Porque o esposo dela morreu, ela foi para lá, né? Com a Bia, com a Beatriz e o Davizinho. E eu fiquei aqui. Mas o meu filho. Ela até queria que eu fosse embora para lá. Eu digo, gente, não tem como eu ir para lá. Porque é aqui que Deus abriu as portas, aqui que eu trabalho, é meu pão de cada dia. Nem aposentado ainda não sou. Então como é que eu posso ir para lá? Outra coisa, gente que serve a Jesus não pode sair fora da direção de Deus. Tem que orar a Deus. Se Deus dizer vai, vai. Porque já vi testemunho da irmã da minha igreja contando aqui, nessa casinha aqui, quando estava sendo construída, que o ponto da frente, como daqui da Delvia Mercearia, a minha mesa aqui fica de frente com a porta, né? Aí eu tava, ela veio a par da tarde, a irmã Creuza, aí eu botei as cadeiras, né, daqui, ela veio com a nora dela. Aí a gente tava conversando. Eu, a irmã Creuza e a nora dela. Como é o nome da irmã minha, meu Deus? Deu um branco agora, gente. Concluindo. A gente tava conversando e ela contou pra mim que um culto que ela foi em Itaituba, né? Que ela era de Itaituba, a irmã Creuza. E o irmão tava pregando, era até numa festa que ela foi. E ela disse que pediu de Deus uma direção, se Deus, uma palavra assim, ou parece que ela não pediu. Não, pediu sim, uma palavra de Deus, parece que ela pediu, gente. Não me lembro mais se ela pediu ou não pediu. Concluindo que o pregador falou assim, essas palavras, do jeito que eu tô falando aqui para vocês. Aqui tem uma mulher que Deus manda dizer para ela que não é o tempo dela sair, porque se ela sair, não vai ser bom para ela. O filhinho dela, que hoje é casado, pegou na saia dela e falou: Tá vendo, mãe? Essa palavra é com nós. Mas como o esposo dela estava morando já pra cá e estava sozinha aqui na cidade, ela quis vir porque o esposo dela estava aqui. Aí ela veio. Ela disse, foi contadinha ali, que até hoje ela está na prova. Amenizou a prova, mas até hoje ela se encontra na prova. Porque ela saiu sem a direção de Deus. E a gente não pode sair sem a direção de Deus. Hoje as minhas irmãs já não chamam mais, porque elas falam assim, é mulher. A gente sente saudade, a gente quer que tu esteja aqui porque tu estás sozinha. Mas ao mesmo tempo a gente se conforma porque você não está só, você está com Jesus, digo, é verdade. Porque Deus nunca deixou tu passar fome, Deus sempre tem te abençoado, digo, graças a Deus. E realmente a gente só pode sair com a direção de Deus. Se Deus disser assim, vem, a gente vai. Se Deus dizer não vai, a gente fica. Mas como aqui é o meu trabalho, aqui é a minha casa, onde eu moro, eu construí minha casa com a ajuda de Deus, né? Então, a minha aposentadoria também ainda não saiu. E eu gosto daqui. Para ser bem sincero, eu gosto daqui, não vou mentir. Eu amo minha cidade, no Progresso. Não é pegados os bens materiais, mas eu não sei, eu amo, eu gosto daqui. Não sei qual é esse mistério. Aprendi a amar, a gostar daqui, entendeu? Aqui o nosso pastor, um homem de Deus, um homem que prega a palavra, ensina mesmo assim, ele bate mesmo na tecla. E o nosso pastor, não é que eu sou, como eu posso dar a palavra, não é que eu sou fissurada no nosso pastor, porque as pessoas dizem que tem muitas pessoas que falam que algumas pessoas às vezes falam assim que a gente é tipo bajula. Não, tem respeito, a gente ama. Ele é um homem que sofreu também, nosso pastor. E
eu amo meu pastor. Amo a esposa dele, a nova esposa dele que ele tem agora. Então, eu amo a cidade onde eu moro. Eu gosto, eu aprendi a amar essa cidade. Não sei qual é o mistério, mas eu aprendi a amar ela. Eu gosto. Não vou dizer que eu não posso ir embora para Itaituba. Não. Mas eu gosto hoje daqui. Eu dizer, né, que o importante é hoje, né, não é o amanhã, né? Mas eu gosto daqui. Bom, amanhã Deus é que sabe, né? E é assim, gente, cada dia eu tô lutando, né? Graças a Deus, feliz da vida sempre, né? Hoje eu estou sentado numa cadeira que foi Deus que me deu, né? Mandou os clientes e os clientes me abençoaram. Hoje eu tô uma geladeira. Essa geladeira aqui foi eu que comprei. Essa mesa aqui foi eu que comprei. A minha pia de mármore preta São Gabriel, eu comprei. Essa minhas prateleiras aqui eu não comprei, mas é da casinha velha. Lixei, pintei, tá aqui. Tudo que eu tenho aqui trabalhando, eu consegui comprar. O que eu ainda tenho ainda aqui, essa geladeira, essa máquina aqui, é o meu fogãozinho pretinho ali de vidro da marca Alce, eu comprei. Então assim, eu me sinto bem, sabe? Me sinto feliz. Minha televisão nova também eu comprei. Aí, meus dois criados mudo, o meu balcão do lado da minha cama, que hoje eu coloco minha televisão, que eu quero mandar fazer um banquinho, ou um banco, ou tipo assim, um baúzinho que eu quero botar. Aos poucos eu vou arrumar minha casa, se assim o Senhor permitir. Mas também não tem pressa mais. Gente, hoje, com os pensamentos que eu tenho hoje, não penso muito assim em coisa não. Tô trabalhando, estou. Se Deus me der condições, né? De eu enricar, amém. Senão, dando de eu sobreviver já tá bom demais. Que eu acho que a melhor riqueza nossa é o céu de glória. O céu nos aguarda. Eita glória! Então, só assim, meus amores. Se Deus abençoar que eu termine essa casa, amém. Se não, seja a vontade dele. Mas eu dormir mais preocupada com isso, não. Você sabe por quê? Porque o Deus de Israel, Todo-Poderoso, fez eu entender que tudo é no tempo dele, não é no meu tempo. Então eu vou perder meu sono, ficando velha, ruguinhazinha nos olhos, que eu já tenho umas aqui. Nananina, não, jamais. Agora eu deixo nas mãos do Senhor, claro, deixo nas mãos de Deus, sim, concordo. Mas também eu tô lutando, né, gente? Se eu tô trabalhando, né? Se Deus abençoar, mandar mais cliente, né? E eu conseguir, eu vou fazendo uma coisinha de cada vez, né? Mas a gente não pode ficar assim sem dormir, não, gente. Ó, perder sono. Eu podia entender, gente. Quando eu morava nessa minha casinha velha aqui atrás, eu passava os dias em claro maquinando minha casa. Não assim, não é que eu pensava, mas eu queria uma casa para me morar, porque a minha casa era de madeira e ela já estava toda estouradinha. Vou fazer um vídeo e mostrar aqui para vocês. E aí eu queria construir ela, mesmo que fosse ali, mas aos poucos levantava uma parede, mas eu não sei, parece que a minha mente do meu esposo não abria para esse lado, não sei se ele tinha medo, não sei o que que era, de não pagar a pessoa, não sei o que que era, gente, não sei, dá para entender. Eu sei que quando ele estava dentro do garimpo, eu chamei o pedreiro, inclusive o seu, até morreu, como é que era o nome dele, meu Deus, seu, chamava ele de seu baixinho, o apelido dele, para construir a casa. Aí foi combinado tudo certinho. Aí lá dentro do garimpo ele disse assim, mulher, deixa isso quieto, a gente não tem dinheiro, não sei, gente, acho que isso foi de Deus, aquela coisa assim, eu digo, rapaz, eu falei, rapaz, a palavra do homem é sim, sim, passou disso é procedência. Tu já sabe, né? Não é de Deus, Deus não se agrada. Nós já demos a palavra pro verbo se mexer assim na casa. Não, mas não tem dinheiro, eu digo, mas o Jesus vai dar condições, a gente vai construir a casa. A gente me deu assim aquele tchan, sabe? Eu peguei, chamei menino, não consigo lembrar o nome dele agora. Ele veio aqui, digo, seu baixinho, vem, faça favor aqui, vem aqui amanhã. Ele disse, já tá, mas o homem não vai brigar comigo, não, senhor. Pode vir, deixa o resto comigo. Ainda falei assim, mãe de medo. Mas eu tive aquela coragem, sabe? Tem hora assim que a gente tem que ter uma disposição, porque é Deus que tá na frente com a gente. Aí eu peguei, ele cavou os buracos, tudinho. O jeitinho que eu falei, ele fez. Eu falei não.
Do jeitinho que eu já pedi pra ele vir, né? Porque em termos de construção, quem sabe é ele, eu não sei de nada, não entendo nada. Aí eu só mandei as fotos já de todos os buracos já feitos, né? Que era pra, acho que levanta, fazer acho que é pra fazer o rodapé, que chama rodapé? O alicerce. Aí eu mandei foto pra ele. Ele botou assim as duas olhos. Já digo, sim, senhor, quando a conversa sua com o homem não foi? Mas só que sabe por que que hoje ele já tava com essa vergonha lá dentro? Então o dinheiro dele já tava sendo dando pra outras pessoas, entendeu? Acho que para mulher lá dentro do garimpo. Aí por isso que não tava mais sobrando dinheiro. Eu digo, menino, eu fiz foi ligeiro. Aí ele tomou um susto. Aí quando ele veio, ele ficou assim, mulher. Eu digo, não, eu quero saber, eu quero a minha casa é pronta. Concluindo que ele saiu, gente, não terminou o que era pra ele fazer, né? Mas quem fez e mostrou pra mim, mostrou não é mostrar. Eu vejo assim que o cuidado de Deus comigo foi grande. Ele mandou os clientes vir e eu terminei essa casa e sou muito grata ao Senhor. Então, meu amor, não fica aí só deitadinha na cama. Não, minha queridinha, meu querido, levante-se. Porque ninguém te levanta, tua mãe te levanta, teu pai não te levanta, teus irmãos te levantam, teus parentes te levantam, teus filhos não te levantam. Só quem levanta é você mesmo se ter atitude. Não, eu vou levantar, em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou lavar o rosto, enxugar as lágrimas, nem que chore daqui meia hora de novo, mas é lutando, caindo, levantando, caindo, levantando. Porque não é fácil, gente. Só quem sabe quanto custa a dor minha é eu mesmo, você mesmo. É quem já passou por ela. Porque quem nunca passou, quem nunca teve uma casa destruída, a família toda destruída, abandonada, marido abandonou tudo, ninguém nunca vai entender. Só quem passa. Hoje eu entendo uma pessoa quando é, né, que eu vejo essas situações, eu entendo, não é fácil não. Mas se a gente não se levantar, e é assim que eu falo pra minha amiga, se levante, minha filha, se levante, não fique chorando aí, morrendo pelos cantos, não. Já vai fazer ano agora, né, que ele foi. Ele tá pra lá, curtindo pra lá, e você tá só chorando, não se cuide não. E ela é uma mulher bonita, ela. Ela não é feia não, minha amiga, minha Vanite. Se cuide, se arrume, se periquite, ela fica sorrindo quando eu digo isso pra ela. Minha irmã, vamos viver a nossa vida, porque se nós não viver a nossa vida, ninguém vai viver a nossa não, ó. E é com Jesus, não tem coisa melhor, né? Se arruma, fazer caminhada, coma bem, se alimente bem, durma bem. E quem foi, deixa que Deus vai cuidar, Deus é que sabe todas as coisas, Ele está no controle de tudo, bora viver nossa vida. E é assim, gente, porque se nós não parar para pensar na nossa vida, nós não querer mesmo, nós mesmo levantar, ninguém nos levanta. E o mundo não para não, viu? O mundo só capota pra, né? Às vezes a gente tem que voltar lá atrás do zero para recomeçar tudo de novo. Menino. E o mundo tá, ó, girando, girando, girando. Não pode parar no turno do tempo, não. Nós temos que avançar. Meus amores, ficou todos com Deus. Um beijinho no coraçãozinho, porque o mundo precisa de amor, né? Então, fica todos com Deus. Não esqueçam de compartilhar meus vídeos, assinar o sininho, se inscrever no canal, né? Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, estarei aqui à disposição de todas vocês, tá bom, meus amores? Então, beijo, um bom dia, cheio, recheados de beijos dos céus para todos nós, todos vocês. Tchau!